Olá, queridos exploradores do conhecimento e buscadores da verdade. É com grande alegria que os recebo de volta ao nosso canal, um espaço onde desvendamos os mistérios que moldaram a nossa história e a nossa compreensão do mundo. Hoje, embarcaremos juntos em uma jornada fascinante, uma investigação que nos levará às profundezas de uma das narrativas mais poderosas e enigmáticas da humanidade, o Êxodo. Preparem-se para questionar o que sempre souberam, para olhar além do véu da tradição e para descobrir as pistas ocultas nas areias do tempo. Se você é apaixonado por histórias que desafiam a mente e revelam segredos, então este é o lugar certo para você. Fique conosco, porque o que vamos desvendar hoje promete ser absolutamente revelador. Desde tempos imemoriais, a história do Êxodo tem ressoado em nossos corações e mentes com uma força quase palpável. É uma saga de opressão e libertação de um povo escravizado que, guiado por um profeta visionário e por uma mão divina, desafia o maior império de sua era. A fuga espetacular do Egito, as pragas que assolaram a terra dos faraós, a abertura milagrosa do mar e a longa peregrinação por 40 anos no deserto. Tudo isso compõe um relato épico que transcende gerações, um alicerce de identidade e um símbolo universal de esperança contra a tirania. É uma história gravada em pedra e papiro, sussurrada em orações e cantada em hinos, um farol de fé e resistência para milhões ao redor do globo. Contudo, a verdade, meus amigos, é frequentemente mais complexa e mais instigante do que a lenda. Quando nos permitimos deixar de lado o conforto da tradição e nos aventuramos pelos caminhos mais exigentes da investigação histórica e arqueológica, o cenário começa a se transformar de maneira dramática. Aquela narrativa grandiosa, que parecia tão sólida e inabalável, começa a apresentar fissuras sutis, e o que antes era tido como um fato histórico inquestionável, revela-se um enigma complexo, envolto em um silêncio desconcertante que ecoa através dos milênios. A questão que nos assombra é o que realmente aconteceu nas areias do tempo. Esta não é uma tentativa de descreditar a fé, mas sim uma busca pela história por trás da história. Uma investigação das origens profundas de um mito que, inegavelmente, moldou e continua a moldar o nosso mundo. O primeiro passo crucial em qualquer investigação séria é confrontar o relato oral com as evidências físicas e documentais. A narrativa bíblica é extraordinariamente rica em detalhes vívidos. Ela nos fala de um vasto contingente de escravos hebreus, estimados em centenas de milhares, envolvidos na construção monumental de cidades como Pitom e Ramsés. Descreve uma série de pragas devastadoras que caíram sobre o Egito e, finalmente, a fuga em massa dessa população oprimida. Imaginem a escala desse evento: centenas de milhares de pessoas, com seus rebanhos e pertences, cruzando o deserto, deixando uma marca indelével na paisagem e na memória de uma civilização. No entanto, ao vasculharmos os meticulosos e extensos registros egípcios, uma civilização que era notavelmente obsessiva por documentar cada aspecto de sua existência, desde as colheitas anuais e os tributos recebidos até as campanhas militares e os rituais religiosos, nos deparamos com um vazio surpreendente. É um silêncio quase ensurdecedor. Não há qualquer menção explícita a essa vasta população escrava hebraica. Não encontramos registros das pragas catastróficas que, segundo a tradição, teriam devastado o reino. E, o mais intrigante de tudo, não há uma única referência a um êxodo em massa de tal magnitude. Para um império que registrava até os menores detalhes de sua administração, a ausência de um evento tão transformador é, no mínimo, intrigante. E o que dizer dos desertos do Sinai? Estes vastos e implacáveis ermos teriam sido o palco de uma peregrinação épica que durou 40 longos anos.
cerca de 600 mil pessoas vivendo e viajando por décadas, deixariam sem dúvida vestígios arqueológicos inconfundíveis. Acampamentos, cerâmicas, ferramentas, sepulturas e uma série de outros artefatos. No entanto, o deserto do Sinai permanece igualmente silencioso. Anos de exploração arqueológica intensiva não revelaram qualquer vestígio consistente que sustente a passagem e a permanência de uma multidão tão colossal. As pedras e as areias do deserto guardam seus segredos, mas não aqueles que esperamos encontrar. Este silêncio, tanto dos papiros egípcios quanto das pedras do Sinai, é mais do que uma mera ausência de evidência. É a nossa primeira e talvez mais importante pista. Ele nos força, como detetives da história, a questionar a premissa fundamental da história que nos foi contada. E se por todo esse tempo estivéssemos procurando no lugar errado? E se a chave para desvendar o enigma do Êxodo não estivesse em uma fuga espetacular do Egito, como imaginamos, mas sim em uma história muito mais longa e, esta sim, fartamente documentada? A história da dominação egípcia em Canaã. Essa é a reviravolta que nossa investigação nos oferece. Por séculos, muito antes do surgimento dos reinos que conhecemos como Israel e Judá, a terra de Canaã foi, na prática, uma província integral do poderoso Império Egípcio. Não era uma dominação ocasional, mas uma presença constante e opressiva. A região era um complexo mosaico de pequenas cidades-estado, cada uma delas obrigada a pagar tributos pesados e jurar lealdade incondicional ao faraó. A presença egípcia era uma realidade diária, manifestada em fortalezas imponentes, centros administrativos bem estabelecidos e uma exploração sistemática dos preciosos recursos locais. Isso não é uma mera teoria especulativa, mas sim um fato histórico robusto, solidamente sustentado por uma vasta gama de evidências arqueológicas e textuais. Entre essas evidências, destacam-se as famosas Cartas de Amarna. Estes são documentos diplomáticos e administrativos, escritos em tábuas de argila, que detalham a correspondência entre os faraós egípcios e seus vassalos e governadores em Canaã, datando do século XIV a.C. Elas pintam um quadro vívido da administração egípcia na região, dos problemas enfrentados e das constantes súplicas dos governantes cananeus por ajuda contra rebeldes e bandidos. A memória de viver sob o jugo egípcio, portanto, era uma experiência real, profunda e frequentemente traumática para os povos que habitavam Canaã. É nesse cenário de profunda opressão, mas desta vez em sua própria terra natal, que encontramos o que pode ser o núcleo histórico autêntico da lenda do Êxodo. Nas regiões montanhosas de Canaã, geograficamente mais difíceis de serem controladas e acessadas pelas guarnições egípcias, começou a se formar uma entidade política incipiente. A historiografia moderna se refere a ela como a Casa de Saul. É importante ressaltar que este não era o reino glorioso e unificado da narrativa bíblica em seus primórdios, mas sim um poder tribal emergente que iniciou um movimento de resistência. Este grupo tribal, a Casa de Saul, começou a tentar expandir sua influência e território das montanhas para as planícies férteis, desafiando diretamente os interesses econômicos e políticos egípcios na região. Essa luta pela autonomia, esse conflito direto e muitas vezes sangrento com as guarnições do faraó em solo cananeu, teria deixado uma marca indelével na memória coletiva e na identidade desses povos. Era a experiência de serem oprimidos, de lutarem por sua liberdade, mas em um contexto geográfico e político diferente do que a tradição nos conta. Aqui chegamos a um ponto crucial de nossa investigação, e eu gostaria de fazer uma breve pausa. Se você está gostando desta jornada pelos bastidores da história e aprecia o tipo de conteúdo que exploramos aqui, por favor, considere deixar o seu like neste vídeo e se inscrever no canal. Sua interação é o combustível
que nos impulsiona a continuar desvendando esses mistérios para vocês. Contamos com o seu apoio para que mais pessoas possam ter acesso a essas discussões fascinantes. Quando o poder egípcio finalmente começou a se retrair de Canaã, enfraquecido por problemas internos complexos e ameaças externas em suas próprias fronteiras, o vácuo de poder resultante abriu uma janela de oportunidade. Foi nesse momento que essa casa de Saul teve a chance de evoluir, de consolidar seu poder e de dar origem ao que, mais tarde, viria a ser conhecido como o Reino de Israel, no norte de Canaã. A memória compartilhada da longa e amarga dominação egípcia, somada à experiência recente e vital da luta de resistência contra essa opressão, serviu como um poderoso catalisador. Ela funcionou como um elo de união, forjando uma identidade comum para os diversos grupos tribais e clãs que se uniram para formar essa nova nação emergente. É exatamente neste ponto que a tradição oral, com sua capacidade de moldar e transformar a memória, começa seu trabalho de alquimia. Com o passar das gerações, a lembrança vívida de um opressor presente na própria terra do oprimido foi sendo gradualmente transformada e magnificada, para criar um mito fundador que fosse ainda mais poderoso, mais unificador e, acima de tudo, mais inspirador. O cenário original do conflito foi dramaticamente transposto. A opressão que de fato ocorreu em Canaã foi realocada simbolicamente para o coração do império inimigo, o Egito. A longa e árdua luta pela autonomia em seu próprio território foi reimaginada como uma fuga espetacular, uma libertação milagrosa da própria terra do opressor, e assim, o mito do Êxodo, em sua forma grandiosa e familiar, começou a tomar forma definitiva. Para compreendermos a etapa seguinte e crucial dessa complexa transformação, é fundamental entender que, na antiguidade, existiam não um, mas dois reinos distintos na região: o reino de Israel, localizado ao norte, e o reino de Judá, ao sul. Eram duas entidades políticas separadas, cada uma com suas próprias culturas, suas próprias tradições e, crucialmente, suas próprias narrativas de origem. A história do Êxodo, em sua forma original, era o mito fundador exclusivo do Reino do Norte, Israel. Era a sua história de origem, a narrativa que legitimava sua existência e sua identidade como um povo. O Reino do Sul, Judá, por sua vez, possuía seus próprios heróis lendários e suas próprias lendas fundadoras, centradas principalmente nas figuras veneradas dos patriarcas, como Abraão, e em sua conexão com a cidade de Jerusalém. O ponto de virada decisivo ocorre por volta do século 8 a.C. Nesse período, o poderoso e implacável Império Assírio, uma força avassaladora da antiguidade, conquista e destrói completamente o reino de Israel, o Reino do Norte. Diante da devastação e da ameaça, uma onda massiva de refugiados israelitas, desesperados e sem lar, foge para o sul, buscando abrigo e segurança no reino de Judá. E com eles, esses refugiados carregam não apenas suas vidas e seus poucos pertences, mas também suas histórias, suas leis e, de forma mais significativa, seu poderoso e arraigado mito de fundação, o Êxodo. Em Judá, a elite de escribas e sacerdotes, os guardiões da memória e da cultura, se depara com essa tradição nortista. Em um ato de genialidade política e teológica, eles não a rejeitam nem a descartam. Pelo contrário, eles a incorporam de forma magistral. Eles tecem a poderosa e dramática história do Êxodo com suas próprias e antigas tradições patriarcais, criando pela primeira vez na história uma narrativa unificada. Uma história comum para um povo de Israel que, na prática, nunca havia sido verdadeiramente unido sob uma única bandeira ou uma única identidade cultural antes daquele momento. O Êxodo, assim, deixou de ser a história específica de um reino para se tornar a história de uma nação inteira,
unindo o norte e o sul sob um passado comum, ainda que esse passado fosse, em parte, uma construção narrativa. Assim, nossa investigação nos leva a uma conclusão que é, ao mesmo tempo, fascinante e profundamente significativa. O Êxodo, como o conhecemos hoje, não é, como muitos tradicionalmente creem, um relato jornalístico e literal de eventos passados, um mero registro cronológico. Mas é crucial enfatizar que também não é uma simples ficção, uma invenção vazia. Pelo contrário, é um mito fundador, uma narrativa poderosa construída sobre o alicerce sólido e inegável de uma memória histórica real. A longa, amarga e profundamente enraizada experiência da dominação egípcia em Canaã. É a prova da capacidade humana de dar sentido à sua própria história. Compreender as verdadeiras origens e a complexa construção desse mito não diminui em absolutamente nada seu poder duradouro ou sua relevância. Pelo contrário, essa compreensão revela a profunda e extraordinária capacidade humana de transformar o trauma histórico e a opressão em uma narrativa de esperança e resiliência. Mostra como somos capazes de forjar uma identidade coletiva a partir da memória de tempos difíceis e de criar histórias que não apenas atravessam séculos, mas que continuam a inspirar e a ecoar em todos aqueles que, em qualquer época e lugar, anseiam por um mundo mais justo, mais livre e mais digno. O verdadeiro mistério do Êxodo talvez não seja tanto se ele realmente aconteceu da maneira literal que lemos, mas sim como sua história foi tão brilhantemente construída e adaptada para se tornar não apenas imortal, mas um farol universal de libertação. Chegamos ao final de mais uma fascinante investigação aqui no canal. Espero que vocês tenham apreciado essa jornada pelos bastidores da história. Qual a sua impressão sobre essa nova perspectiva do Êxodo? Já tinha pensado sobre isso dessa forma? Deixe seus pensamentos e teorias nos comentários abaixo. E, se você assistiu até o final, digite a palavra semente nos comentários, para que eu saiba que você é um verdadeiro explorador da história. Sua participação é fundamental. Se você gostou do vídeo, por favor, deixe seu like. Inscreva-se no canal para não perder os próximos mistérios que vamos desvendar e compartilhe com seus amigos e familiares. Essas ações são incrivelmente importantes para a manutenção e o crescimento do nosso espaço. Agradeço de coração a sua companhia e o seu apoio. Um abraço e até a próxima aventura.